Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Infelizmente, para quem espera Jesus voltar, estão perdendo a oportunidade de reinarem em vida, de ter o Evangelho eterno estabelecido em seu entendimento. E por rejeitarem o juízo de Deus e por rejeitarem que Jesus de Nazaré, o Filho do Homem, já veio e julgou os israelitas, não conseguem ter esse entendimento. Por quê? Porque a religião que deveria ensinar, que deveria pregar, na verdade não tem que fazer mais nada disso, né? Porque depois do juízo, Deus falou, depois daqueles dias, ninguém mais precisaria falar dele para ninguém, porque todos o conheceriam. Hebreus 8, do versículo 10 e 11. Mas já que querem pregar, já que querem anunciar, vamos pregar o Evangelho, então, eles têm que saber a respeito do Evangelho eterno. Será que o religioso sabe disso? Vou fazer um teste com você. Aí depois você posta no comentário. Aonde você frequenta, aonde você frequentou, diz aí, você aprendeu a respeito do Evangelho eterno? Você sabia que o Evangelho eterno já foi estabelecido? Não o Evangelho pregado por Pedro, Tiago, João e Paulo. Olha, Paulo também. Paulo também. Paulo pregou o Evangelho, porque Evangelho significa boas novas. Pedro, Tiago, João pregou o Evangelho da circuncisão, as boas novas para os judeus. Paulo pregou as boas novas, a sã doutrina para os gentios. Só que quando foi estabelecido o Evangelho eterno, Paulo já havia morrido. Você consegue entender? Então, o Evangelho eterno, quando se diz eterno, significa o quê? Eterno. Então, tendo como base os ensinamentos de Paulo para nós, para o povo gentil antes do ano 70, nós temos que entender, nós temos que crescer, os que nasceram depois do juízo do ano 70, devem crescer no entendimento, devem amadurecer, não ficar mais, porque Paulo pregou o fundamento. Vamos dizer, vai se levantar um prédio, Paulo pregou o baldrame, as sapatas, os alicerces, para que sobre aquilo, os que vivem, os que anunciam, os que querem pregar, tenham como base o que ele disse. Se você ouviu na religião sobre o Evangelho eterno, eu acho que você ouviu incompleto. A prova que você não ouviu o Evangelho na sua religião onde você frequenta é porque você está frequentando uma religião. Aí prova que você não teve o conhecimento ainda do Evangelho. Você pode ter tido o conhecimento do Evangelho da circuncisão, você pode ter conhecimento do Evangelho que Paulo anunciou, porém, sobre o Evangelho eterno, talvez você não tenha esse conhecimento. Aí você, às vezes, até uma pessoa mesmo que já tem acompanhado o nosso canal, ele ficou meio confuso agora. Falou, peraí, então quer dizer que além do Evangelho de Paulo tem outro? O fundamento, um dia eu assisti, faz tempo, sei lá, mais de ano assisti o irmão Geraldo falando, e ele falou sobre a base, sobre o fundamento, porque ele é um excelente, eu acho que o irmão Geraldo ele deve ser até um engenheiro disfarçado, ele está disfarçado aí, falando que é semi-analfabeto, que só tem a quarta série, mas eu acho que eu já vi, a gente vê ele nos vídeos de obra, as obras dele é tudo coisa muito bacana, coisa chique. E ele falou uma vez, eu acho que ele sempre fala, que Paulo pregou
o fundamento, a base. Então, em cima daquela base, daquela arquitetura ali, vamos dizer assim, do AutoCAD, eu mexi com o AutoCAD um pouquinho, então você vai lá no computador, usa o AutoCAD, aí você faz uma arquitetura, engenharia, tal, a estrutura, a ferragem, tudo você monta no AutoCAD. Então vamos dizer que o que Paulo falou, vamos até deixar o que Pedro, Tiago, João pregavam, deixa para lá, porque ali era para circuncisão, não era para nós. Então vamos para o que Paulo pregou. Então Paulo pregou para os incircuncisos, para o povo gentil. Ele pregou o quê? Ele pegou o AutoCAD, fez todo o croquis ali, o desenho, as estruturas, usou outro equipamento, outro projeto, um exemplo, tá? Uma parábola, uma figura de linguagem. E fez ali o desenho e falou, ó, agora eu me vou voltar para a minha pátria, e foi decapitado por Nero, mas ele deixou o projeto feito. Ele deixou ali. Vamos dizer, como um bom construtor que parece que o irmão Geraldo é, com certeza é, ele então deixou o prédio de 20 andares, a fundação ali ele deixou prontinho. Deixou a base, deixou ali, Paulo deixou aquilo ali, e o irmão Geraldo faz aquilo para levantar os prédios para as pessoas. Assim, vamos assim. Porém, então em cima dessa base, o Espírito da graça chegou e está nos dando entendimento a mais. Então o evangelho eterno que não foi pregado por Paulo, Paulo pregou a base, o fundamento, só que o evangelho eterno é aí que está a conclusão do projeto. A conclusão do projeto que era para... O desenho foi feito no AutoCAD, foi feito por um arquiteto, foi feito por um projetista, chegou e deu lá. O irmão Geraldo, Paulo, fez a base e o fundamento. Não, vamos deixar o irmão Geraldo dessa parte de lá, vamos usar Paulo. Paulo foi lá e fez o fundamento. Aí foi decapitado. Porém, veio o juízo do ano 70. E está inserido no evangelho eterno a finalização do projeto do Pai. Então passou de Paulo. Vamos ser prolixos de novo? Paulo fez a base, mas o Criador, o Eterno, Elohim, Jeová Jireh, Iá, o nome que você quiser, ele executou a obra. Entregou os 20 andares, que foi o evangelho eterno. Vou te mostrar daqui a pouco. Então, religioso, se você é um religioso e você não sabe disso, então você também jamais você vai ter conhecimento então do evangelho eterno. Todos que esperam Jesus voltar não teve ainda o conhecimento do evangelho eterno. Não teve ainda a revelação da graça plena. Está ali no jardim de infância. Não alcançou nem o primário ainda, está no jardim de infância. Porque o primário, o ensino médio, vamos dizer assim, que é já você deixando as coisas de lado. Deixando o batismo de lado, nas águas, porque o verdadeiro batismo foi na morte de cruz. Deixando os preceitos, o cerimonialismo, as festas, as ordenanças, os mandamentos dados a Moisés para trás. Então você já alcançou aí, vai ao nível médio. Aí você passou para o nível superior. E no nível superior, ali no comecinho, então você já começou a entender como Paulo desenvolveu o fundamento da obra. Aí você passou, você se formou nessa parte. Você agora fez 6 anos de medicina, agora você vai para a residência. Residência mais 2 anos, e depois você quer ser um ortopedista, você vai estudar mais 5, 6, 7 anos. Aí pronto, aí você entrou no Evangelho Eterno, que foi a conclusão do seu ensino, a conclusão da obra. E aonde está a conclusão da obra? Apocalipse capítulo 21, do versículo 2, 3, 5 e 6. Depois você lê. Eu não vou colocar isso porque o que eu quero falar é do Evangelho Eterno. Então, para todos aqueles que dizem que Jesus ainda vai voltar, para aqueles que não acreditam na escatologia plena, para aqueles que não acreditam na parousia,
ainda não sabem do Evangelho eterno. Por isso que eles estão no Evangelho de Jesus de Nazaré por aí. O Evangelho pregado por Pedro, Tiago e João não estão nem no Evangelho de Paulo. Eles até dão um pulinho lá, dão uma vistoriada, vê um versículo, pegam uma frasezinha de efeito e taca. Porém, as práticas do cerimonialismo, as práticas das maldições está no Antigo Pacto. Então você veja bem, se a religião não entendeu ainda a sã doutrina, como então que eles vão ter conhecimento do Evangelho eterno? Sem mais delongas, vamos lá. Então, vou ler 2 versículos apenas. No livro de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Não vou nem ler mais. Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada, a NAA. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno. O evangelho aqui não era mais o evangelho de Pedro, Tiago e João. Aqui não era mais o evangelho de Paulo. Aqui era o evangelho, as boas novas, eternas. E uma coisa, eternas não sofre variações, não sofre percalços. Eterna é eterna. Então as boas novas foi concluída, foi estabelecida. E quando foi? Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Versículo 7, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nas entrelinhas está: temam a Deus. Ah não, mas eu não gosto desse nome. Temam ao Senhor. Não, mas Senhor é Baal. Temam a Elohim. Temam ao Espírito, temam ao Criador, temam ao Eterno e deem glória a Ele, pois é chegada a hora. O que significa a palavra é chegada a hora? É algo que chegou naqueles dias, correto? Correto. Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Julgar quem? Os israelitas. E adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então, para você que é um religioso, para você que frequenta uma igreja, uma chamada igreja, um templo, achando, esperando Jesus voltar, confessando que Jesus voltar, então você não chegou nem Paulo ainda, você não chegou nem na circuncisão, nem no evangelho. Imagine então no evangelho eterno. Esse evangelho eterno, sabe quem está nele? Sabe quem está nele? Sem orgulho, sem soberba, sem arrogância. Esse evangelho, você religioso, você está nele, você não sabe. Você, líder religioso, você está nele, mas você não sabe. O seu espírito, mas você não sabe. O seu líder, o seu mestre, o mestre maior da teologia não sabe. Lutero não sabia. Os pais da igreja não sabiam. João Calvino não sabia. O arminiano não sabia. O bispo do dedinho não sabe. O do chapelão, o apóstolo chapelão não sabe. Incrível, né? Incrível. A pessoa está no evangelho eterno, nas boas novas eternas, só que não sabe. Sabe por que não sabe? Porque espera Jesus voltar. Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora que Ele vai julgar, e adore aquele que fez o céu. É chegada ou não chegou? Chegou ou não chegou o juízo de Deus? Ah, chegou. Então, se você vive acreditando que chegou, que foi julgado na parousia, então o evangelho eterno já te alcançou. Então, são esses que estão no evangelho eterno. São aqueles que anunciam,
são aqueles que confessam, são aqueles que falam para os seus parentes e é recriminado, são aqueles que confessam que o Senhor e o Espírito está em nosso espírito. Então o Evangelho eterno está oculto aos religiosos, o Evangelho eterno está oculto às pessoas que frequentam as religiões. Infelizmente, não sabem ainda que o Evangelho eterno já foi estabelecido. Quando foi estabelecido? Quando o Criador, quando o Eterno julgou, no ano 70, na primeira era cristã, quem deveria ser julgado, que foram os israelitas, que foram os que faziam parte das 12 tribos de Israel. Amém? Então, meu amado irmão e minha amada irmã, se você está na religião, você ainda não foi alcançado pelo Evangelho eterno. Aliás, o seu entendimento, porque o seu espírito, claro, se você é um filho eleito de Deus, o seu espírito já vem, antes da fundação do mundo, ele já existia. Agora, o conhecimento das boas novas eternas, do Evangelho eterno, o seu entendimento ainda não alcançou. Por quê? Ele está sendo ocultado de você, ele está sendo escondido de você pelos futuristas. Jesus vai voltar, o juízo final ainda virá, a guerra do Armagedon ainda acontecerá. Então, para as pessoas que vivem falando isso, para as pessoas que vivem anunciando isso, infelizmente o Evangelho eterno está encoberto, está oculto. Amém? Graça e paz, eu vou deixar essa mensagem com você, espero ter sido útil de alguma forma, e se assim foi, joinha, compartilhe esse vídeo, e se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tem um sininho do lado, ative o sininho para receber novas notificações. E para você que vive o Evangelho eterno, que você está no Evangelho eterno, faça essa oração. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito, está em nosso espírito o teu reino, e já foi feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Não no céu, porque o céu é esse azul, nos céus, que são 3 céus, mas o Criador não está mais no terceiro céu, que o terceiro céu são águas, é feito de águas, ele não está mais. No ano 70, ele estabeleceu o Evangelho eterno, a justiça eterna, e ele faz morada em nosso espírito. Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 3. Graça e paz, até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.